cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. No martirológio do Mestre situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no ciclo das reencarnações de baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conto, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelo aviso de fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai, na glória oculta da crucificação. Elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênção sobre nós, que nos envolva com sua paz, com seu amor, com a sua luz. Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos protegendo, nos amparando nos momentos difíceis. Pedimos por todas as pessoas que estão passando por dificuldade, por todos aqueles que estão em sofrimento, pedimos por todos os doentes, pedimos ainda pelos nossos familiares, por todos aqueles que se encontram nos nossos lares, que essa prece possa chegar até cada um desses irmãos necessitados. Pedimos aos benfeitores amigos que estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos intuindo o Johnny para que a sua mensagem possa chegar até nós, possa tocar os nossos corações. Queremos pedir a Jesus que ilumine os nossos corações, que ilumine os nossos pensamentos, que nos traga paz, que nos traga serenidade. E nesse momento, com a permissão de Jesus, com o amparo dos benfeitores amigos, nós queremos pedir licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
Então nós vamos convidar o Johnny para fazer a palavra para nós de hoje, né? É um prazer te receber sempre. Seja bem-vindo de volta. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Jesus nos auxilie no entendimento dos seus ensinamentos, do seu evangelho, principalmente na prática, no dia a dia, a fim de que a gente consiga o objetivo que nos trouxe essa experiência, essa oportunidade presente de volta à espiritualidade quando houver a Deus nos chamar. É interessante, nós vamos fazer uma apanhada aqui, falar alguma coisa que já foi dita aqui, né, na leitura do Fonte Viva, né? Também sobre a cruz, nós vamos ver sobre a ótica de Jesus e sobre a ótica daqueles que acompanhavam Jesus. É muito interessante a lição do livro Cartas e Crônicas do Espírito Humberto Campos, psicografia do Chico Xavier, onde ele conta que Jesus, após sair do pretório, o madeiro, carregando a sua cruz, ele começou a questionar, não questionar a Deus, mas questionar a situação que ele passava a vivenciar. Sem nenhum interesse de revolta ou de indignação de maneira alguma, né? Porque fazia parte da missão dele, todo o trabalho que ele desenvolveu aqui, trazendo para nós o amor. O amor de um Pai que ele nos mostrou não mais como o Senhor dos Exércitos, mas um Pai que nos ama de forma inexorável e incondicional. Deus nos ama não o dia que a gente conseguir ser como Cristo Jesus que veremos de si. Ele mesmo nos informou: vós sois deuses, brilhe a vossa luz, sereis capazes de fazer o que eu faço muito mais. Mas Ele nos ama hoje porque Ele sabe onde nós vamos chegar. E Jesus chegou e nos apresentou, não esse Pai que tem sentimentos humanos, esse Pai que tem ira, esse Pai que tem preferência, esse Pai que julga, condena e pune, mas o Pai de amor incondicional a todos nós. E nós, essa doutrina hoje nossa, nós precisamos, é interessante que a gente viesse agora nessa doutrina trazer o que ela nos traz de oportunidade, de aproveitamento dessa nossa vida aqui, dessa nossa encarnação, entendendo que esse Pai não nos pune. É interessante uma palestra feita na nossa casa aqui pelo palestrante, mas ele repetiu por 3 vezes: Deus não nos pune, Deus não nos pune, Deus não nos pune. E às vezes a gente questiona, mas como não, né? Uma criança que venha a nascer privada da visão, uma criança que venha a nascer com problema numa válvula do coração que precisa ser cirurgiada, passar para a cirurgia na hora do nascimento, né? Uma pessoa que nasce com uma dificuldade orgânica psíquica, não é punição de Deus? Não. Né? Deus não nos pune. E ele falando por 3 vezes Deus não nos pune, eu lembrei de Jesus conversando com Pedro, quando ele questiona Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E Jesus retorna: Pedro, tu me amas? E Pedro: Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez, como que querendo consumar, consolidar o ensinamento, Jesus se volta a Pedro novamente e fala: Pedro, tu me amas? Pedro retorna: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, não duvida disso. Aí Jesus deixa o ensinamento. Ele fala: então, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa. O que é apacentar? Paz. A nossa doutrina é a doutrina do Consolador prometido por Jesus. O construtor constrói, o andador anda, o destruidor destrói, o Consolador consola. Então, nós estamos numa fase, agora sempre foi, mas agora investir mais nesse entendimento, dessa doutrina que nos consola. Então, ela chega até nós e nos mostra que nós não estamos aqui a pagar o que nós fizemos de errado em outras experiências. Mas a gente pensa: não, mas a doutrina espírita de ação e reação, causa e efeito, tanto é ação e reação, causa e efeito, nós nascemos com o planeta Terra, com o planeta de provas e expiação. Então, a gente nasceria em Júpiter, com as suas mais de 20 luas, Saturno, com seus anéis fosforescentes, né, que vamos chegar ainda assim. O fato de a gente nascer num planeta de provas e expiações, às vésperas de passar para o planeta de regeneração, é já ação e reação da nossa doutrina, e causa e efeito. Mas nós estamos aqui não para pagar. Jesus veio e não suplantou, mas de certa forma envolveu a lei de Daniel na lei de amor de Deus. Antigamente era olho por olho, dente por dente, que já foi um avanço. Antigamente, alguém ia na família do outro e tirava a vida de uma pessoa. Essa família que perdeu uma pessoa voltava na família do outro e tirava a vida de todo mundo. Então, quando chegou Moisés com a lei de Daniel, olho por olho, dente por dente,
embora todo mundo terminaria cego, Evangelho, né? Segundo Kant, né? Já foi um avanço, né? Já foi um avanço. Então, você faz só o que foi feito por você. Aí Jesus chega e fala que se amais só os que gostam de você, que fazeis mais do que os publicanos. Eles também fazem o mesmo. Eu vos digo, aprendeste o que foi dito, amais os vossos amigos e odiais os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Não é que nós vamos ter a mesma condição, o mesmo carinho, a mesma confiança de alguém que pode abusar dessa confiança nossa. Mas é quando Cristo nos ensinou, se batendo numa face a gente apresentar a outra, não é a gente deixar de profetizar, mas é a gente não ter que vingar. Então a gente recebe uma informação nova com Cristo, e ele traz nesse momento, saindo do pretório então com essa cruz, ele começa a questionar, né? Mas eu vim trazer amor, eu vim trazer a paz para todos, e Barrabás é libertado, e eu sou condenado a ser crucificado, que é uma condenação feita à época aos criminosos. Jesus não estava questionando o porquê disso, ele estava refletindo daqueles para quem ele trouxe a mensagem de amor, quando é que, não sabia quando, mas por que ou quando realmente eles poderiam entender a mensagem dela. E talvez nem sempre hoje a gente tem todo o entendimento da mensagem do Cristo. Ele continuou falando e os judeus, aquele pessoal daquela época, os fariseus começaram a dar cusparada dele, a açoitar e a rir com ironia dele, ele segurando a cruz, e vinha algumas mulheres que tentavam ajudar e não tinha como ajudar. Ele lembrou das crianças e das mulheres que ele atendia e conversava no lago de Genezaré, e lembrava a beleza da natureza de Deus daquele lago de Genezaré. Quando então ele já cansado, ele tropeça e cai. Ele cai, nesse momento, os guardas o açoitam mais. E um deles, percebendo que ele estava talvez acima das suas capacidades, das suas forças, pega então Simão, um sirineu que vinha do trabalho, e pede que ele ajude o Cristo e pegue a cruz do Cristo. Esse sirineu contrariado pega a cruz do Cristo e vai ajudar a levar. Nesse momento, Jesus então pode levantar os olhos e olhar. Até então ele não conseguia nem levantar os olhos e perceber o semblante das pessoas que acompanhavam ele, todas as pessoas. Quando ele levanta os olhos então e vê o pessoal, ele via que cada um também tinha uma cruz. Todos aqueles que estavam acompanhando Cristo também carregavam uma cruz. Por exemplo, ele lembra aqui de Joabe, que era um campista, companheiro de Adás, que andava com a cruz da usura, e ele gritava e vociferava com a garganta o sede de ouro. Depois ele olhou e viu mais adiante Apolônio, o soldado, que estava com a cruz, abraçado com a cruz da luxúria, como que os vermes corroendo o seu próprio corpo. Depois ele viu Caleb igualmente se escondendo com uma cruz dos homicídios que ele tinha praticado e que ninguém sabia. Depois o condutor de cabras, Amós, que também tinha, na sua dificuldade orgânica, tendo que se valer de muletas para poder caminhar, estava também na cruz da enfermidade. Depois ele vê José de Arimateia, que com discrição, o amigo de Jesus, estava às voltas com a cruz dos seus deveres políticos. E depois Nicodemos, doutor da lei, estava também abraçado na cruz da vaidade. Jesus percebeu então que cada um deles também estava efetivamente carregando a sua cruz. E as mulheres que acompanhavam Jesus então começaram perto dele, quando ele começou a levantar, e o povo começou a mexer e ele tinha que continuar a andar. Senhor, tem piedade de nós, o que será de nós quando o Senhor for embora? E o que será do Senhor? Que Deus tenha piedade do Senhor. E Jesus olha e vê que elas também estavam com suas cruzes. Maria de Cleófas estava com a cruz de um nascimento, de um nascimento doloroso. Maria de Magdala estava abraçada à cruz da tristeza. Maria de Cusa, Joana de Cusa, esposas do intendente de Antipas, o Cusa, estava também abraçado, tinha vindo às festas da Páscoa, estava abraçado com a cruz do casamento infeliz. Nesse momento, então, Jesus percebe que Deus deixou a cruz com ele para finalizar a sua missão aqui e deixar um ensinamento para todos nós como a nossa medida de redenção, sendo que todos estavam às voltas com as suas cruzes. Como também nós hoje
enfrentando as dificuldades e voltamos de novo à questão de não estarmos a pagar o que nós fizemos de errado. Nós somos criados simples e ignorantes, todos nós. Seria um contrassenso, uma condição adversa da misericórdia e bondade de Deus, nos criar simples e ignorantes e nos punir porque a gente erra. E haveremos todos de estar às voltas com o erro, porque é natural que o erro faz parte do processo do acerto. Cristo sabe disso. Jesus sabe e compreende que os nossos erros faz parte do nosso acerto. E aqui nós temos uma pergunta interessante, primeiramente na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, e os Espíritos respondem: qual o objetivo da nossa encarnação? Um dia eu comentei uma garota nova fazendo uma palestra na nossa casa também, ela fez uma pergunta assim, né? Qual o objetivo da encarnação? Eu levantei a mão e falei: vai evoluir, né? E achei interessante, ela falou assim, depois fechou, falou assim: o objetivo maior da encarnação é a gente ser feliz. E realmente essa criação nossa é para isso. E a gente para então e fala: poxa, mas e o que eu estou passando? E as dificuldades que eu estou passando? E aqueles de nós que perdemos um parente querido, aqueles de nós que temos um filho adoentado, um filho com essa ou aquela dificuldade, como é que nós vamos rir e vamos ser felizes? Aqui é interessante a gente pensar nisso até e lembrar que nós teríamos duas opções na situação dos nossos erros naturais do nosso processo evolutivo e do nível que nós estamos. Ou a gente teria outra oportunidade de fazer diferente e acertar, ou então nós iríamos para o inferno de sofrimento eterno. Sem condenar, ainda há pouco a gente comentava aqui que a maioria de nós viemos da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja protestante. Deus é o mesmo. O Espiritismo chega para nós com a diferença de entendimento. Lógico que é o Consolador prometido, e aí ele tem a sua excelência, sem condenar nenhuma outra segmento e entendimento religioso. Cada pessoa está no segmento e no entendimento religioso que satisfaz e que convence ela. O Deus é um só. Ele não vai perguntar para a gente se a gente é espírita, católica, evangélica, o que nós fizemos da nossa oportunidade de vida aqui. Isso é que é o importante. Aqui é interessante, né, meus irmãos? Que a dificuldade maior de todos nós, justamente, é a nossa convivência. A gente percebe, e nós viemos aqui, por isso, de novo, voltando à questão de pagar, isso é muito perigoso, porque nós chegamos aqui com um nível de orgulho e de egoísmo, todos nós que somos orgulhosos e egoístas, a gente não estava aqui. Então a gente chega com um nível de orgulho e de egoísmo aqui. A gente vem para cá, para, como foi dito na lição aqui, a gente voltar para a espiritualidade com esse nível de orgulho e de egoísmo menor. Esse é o nosso objetivo aqui. Porque se a gente achar que é sofrer que nós estamos aqui, quando é que eu vou ser feliz? Vou ser feliz quando eu desencarnar, na outra encarnação, quando eu for para a espiritualidade. Isso é perigoso, porque eu me convenço que eu estou pagando o que eu fiz de errado, então eu não posso fazer nada, eu tenho que sofrer. Aqui é sofrimento, né? Eu só vou ser feliz na outra encarnação quando eu desencarnar, e eu continuo com estupim curto, não levando desaforo para casa, não respeitando opiniões diferentes da minha. Eu teria a verdade única. E a gente vê hoje a dificuldade que nós estamos tendo. Gente, nós estamos numa época especial, não é por acaso nós estamos nessa época aqui. A humanidade hoje tem em torno de 8 bilhões de espíritos reencarnados na Terra. Nós temos 21 bilhões ligados à atmosfera da Terra, que ainda está grande lá para quem encarna. E às vezes a gente falava, né? Eu não pedi para nascer. Nós não pedimos, nós imploramos para nascer. Porque o entendimento que a gente tem de lá é diferente. O entendimento de 90, 100 anos de lá efetivamente é muito rápido, muito breve. Basta nós outros aí que já passamos aí dos 50, 60, a gente não viu passar isso, né? Uma parte, né, passou rápido. É lógico que ninguém está com pressa. Eu não estou, ninguém está com pressa, não. Eu não sei o que eu assinei lá no meu energia vital, né? Sabe que cada um de nós participamos da nossa reencarnação. Aí nós pedimos lá, o que você quer para nascer? É lógico, no nível nosso de poder participar, né? O que você quer para nascer lá? O que você quer ganhar lá? Não tem ganhar na loteria, ganhar isso, ganhar aquilo. Nós queremos ter paciência é fácil, né? Nós nem pedimos, né? Nós queremos ter paciência, nós queremos aprender a perdoar, nós queremos ter indulgência com os outros. Aí o pessoal, calma, um monte de vezes. Né? Não pede muita coisa, você chega lá, você frustra depois e volta para cá. Então, você quer paciência, como é que nós vamos conseguir paciência? Onde que a gente compra paciência? Principalmente dentro de casa, né? Porque é ali que nós estamos reencontrando afetos e por vezes
desafetos. Nós não nascemos ali, ou casando com fulano, ou ciclano por acaso. Hoje, nós temos a possibilidade de protelar uma vez encontrando, você pode desfazer esse encontro, protelar, o novo encontro com outra oportunidade, e não é por isso que a gente vai deixar de evoluir, né? Mas não é por acaso que a gente se reencontrou, os nossos maridos, esposas, filhos, neto, tem neto hoje, maravilha, né? E sogra não, a sogra é esposa, é a brincadeira, a sogra é o segundo aprendizado. Mas assim, nós estamos reencontrando então para fazer diferente. Então nós não estamos pagando. De novo, essa questão de pagar é perigoso. Nós estamos aqui para fazer melhor e sempre vai ser o nosso orgulho e egoísmo. Então a gente tem que começar a ver que aquela pessoa que está ofendendo a gente, às vezes está me prejudicando, ou me condenando e criticando, é uma grande chance que a gente tem, dificílima, mas que eu tenho de perdoar e de me devolver a ofensa. Eu recebi um WhatsApp uma outra vez aí, que a pessoa fala assim: não espalhe espinhos por onde você anda. Pode ser que você tenha que voltar descalço. Então, a nossa aprendizado aqui é efetiva, a nossa essência é amor. Então, uma hora eu vou poder falar aqui, mas às vezes até dar uma pincelada, o quanto que perdoar é bom para nós. Eu não perdoo a pessoa, eu me dou a chance de perdoar o que ele me fez. Então o perdão é válido, uma hora eu vou falar isso com mais calma, o perdão é válido para a gente, até porque toda vez que a pessoa que me ofendeu, eu lembro dela, eu penso nela, eu vejo na televisão uma pessoa que parece com ela, eu faço alguma referência a essa pessoa que me ofendeu, que me fez alguma coisa, me prejudicou. Nesse momento, a gente vai poder falar depois com mais calma, os nossos rins, as glândulas suprarrenal aqui, que hoje não é mais suprarrenal, é antirrenal, dá uma descarga de adrenalina no nosso corpo. Essa adrenalina acelera o nosso coração, acelera a nossa respiração, entumece o nosso custo de sangue, e a gente tem um desgaste violento na nossa cabeça dessa energia vital. Que nós assinamos embaixo, voltando a questão de assinar, nós participamos e falando assim: quanto tempo você vai querer para estar lá para resolver isso aí? Né? Tomara que eu tenha pedido no mínimo 100, né? Porque aí eu chego em 2057, o Chico falou que vai ser o ponto máximo da transformação do planeta, planeta de regeneração, mas não sei o que eu assinei lá, né? Mas tomara que eu assinei mais tempo, eu vou pressa não. Mas nós assinamos, e esse princípio vital, nós vamos desgastando ele na medida, gente, que a gente guarda a mágoa. E nós temos, da pergunta 100 a 114 do Livro dos Espíritos, a classificação dos espíritos em três situações: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Espíritos imperfeitos, os levianos, os pseudo-sábios, os perturbadores, espíritos bons, os de sabedoria, os espíritos melhores, e os espíritos puros são uma classe, espírito puro. Então, quando a gente está na situação em que você é ofendido e você devolve a ofensa, ou você agride a pessoa, agressão física mesmo, você está numa situação de espírito imperfeito, você está dando início ao seu processo de evolução. Um pouco mais evoluído, quando a gente chega em espírito bom, a gente já entende que o agressor às vezes está enfermo. Porque, tudo bem, a gente fala assim: mas fulano tem problema, mas eu também tenho meus problemas, eu não ofendo ninguém, não saio machucando ninguém. Melhor para mim. Às vezes a pessoa está enfrentando uma dificuldade grande e ela não tem o entendimento, não é nem capacidade, não, ela não tem o entendimento de essa fé em Deus que foi colocada aqui, essa crença que as dificuldades vão passar. Nossa Senhora pediu para o Chico para ele entender que ele estava passando dificuldade, isso também passa, falou para ele, né? Então, se ele não tem esse entendimento ainda, ele vai guardar mágoa. Essa mágoa, ela vai me dar descarga de adrenalina, e isso é automático. E se eu não vou parar a pensar, descarrega a adrenalina, não. É como um leão numa caça atrás de uma zebra. Ele também tem adrenalina, a zebra vem e você fica com os músculos retensados e você desgasta muito o seu princípio vital, a sua capacidade de vida. E você pode ter nascido para viver 95 anos e morrer com 80, com uma AVC. Vamos entrar aqui, não é sem exceção, né? Mas você pode ter uma AVC, você pode ter um infarto, que não tem nada a ver com programação anterior. Nós vamos poder falar aqui de aflição. A maior parte das nossas aflições é da agora, é dessa vida, e alguma coisa da vida passada. Então,
Essa mágoa, nós temos que começar a trabalhar isso, nós somos espíritas. O fato de ser espírita não nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, nos dá a responsabilidade de saber. Então, Jesus então quer que a gente faça igual o Chico, igual o Emmanuel, igual o Eurico. Não damos conta ainda. Ninguém está esperando isso da gente. Mas que a gente, pelo menos, aprenda um pouco mais, ou se esforce um pouco mais para conviver melhor, para respeitar as pessoas. Nós passamos há pouco tempo aí com uma divisão, né? Aquela divisão de política, né? Em que muitas famílias ficaram adversárias dentro da própria família, porque fulano gosta de A e o outro gosta de B. São homens, A e B são homens. E amanhã, tem um rapaz que falou ontem, não aparece, que eu estava lá na União de Caridade, que vão causar terror, mas a gente não tem a certeza de que amanhã nós vamos acordar vivo. Eu sei que todo mundo está esperando acordar, mas esse pessoal que está direcionando a gente também na política, eles têm uma responsabilidade violenta. E também eles são homens, e não sabem se amanhã eles vão estar vivos ainda. E aí? Né? O mundo vai acabar, vai ter uma terceira guerra, o mundo vai explodir. E se a terra que você acabar e explodir, a gente ia morrer? Com certeza, quem tivesse vivo, eu morrer. Quem ia morrer? Se o mundo fosse acabar amanhã, as pessoas que morreram hoje, não ia afetar nada. Perguntaria isso para o Chico, do Pinga Fogo, 1971, TV Tupi, passou pela TV de canal 8 na época, televisão preto e branco. Perguntou, só lembra disso? Eu também lembro. Pinga Fogo, preto e branco, né? 1970. Assisti também. Tem no YouTube, viu, gente? Quem quiser. Foi tão bom que era 1 hora de programa, ficou 4 horas em julho, e depois no final do ano eles fizeram outro. Né? É excelente. Até as brincadeiras do Chico lá de jogar na loteria, o pai dele parar as bolas da loteria lá em cima para ganhar na loteria, disse que jogava todo dia, todo fim de ano, entendeu? O pai dele era vendedor de bilheteria, né? E vou falar rapidinho aqui, ele estava passando muita dificuldade, o pai dele falou assim: meu filho, eu fiquei sabendo que você escreveu um livro aí, que está todo mundo falando que está vendendo muito esse livro. Que livro que era esse? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está vendendo muito esse livro, meu filho? Pai, né? Parece que está saindo bem, né? Aí o pai dele falou assim: e quem é que faz com esse dinheiro dos livros, filho? Assim, pai, esse livro não é meu, né? É dos espíritos. O dinheiro da venda dos livros vai para a Federação Espírita Brasileira. Aí o pai dele: e o que a Federação Espírita Brasileira faz com esse dinheiro? Ela ajuda os carentes, né? Aí o pai dele: meu filho, que nós somos, né? Pega um pouquinho desse dinheiro. Aí o Chico: não, pai, não, fica tranquilo, nós vamos, se a gente ficar devendo, o rapaz do armazém lá deixa a gente anotar, né? Não tem problema não, nós vamos dar certo, vai funcionar. Aí o pai dele falou assim: esse espírito seu também, eles não são muito evoluídos, não, esse espírito que você fala aí, meu filho. Por quê, pai? O espírito, em vez de chamar Manuel, ele chama Emanuel. Por que esse é o nome? O pai dele é Chico, pai, né? Está tudo certinho, certo. Bom, aí o pai dele falou assim: olha, quando eu morrer, se esse negócio for verdade, de espírito lá de lá, não sei o que você está falando, você joga todo final de ano, você compra um bilhete da Loteria Federal, que é que tem mais dinheiro, né? Você pode comprar, que eu vou parar as bolas de rodar lá e você vai ganhar. Aí o Chico fala no programa, ele fala assim: todo ano eu compro, ele não deu, não. O Chico queria ganhar da loteria. Mas aí, né, gente, o Chico traz para a gente esse entendimento, né, da doutrina espírita, que é a nossa oportunidade de a gente mudar a nossa maneira de ser. Essa mágoa, então, voltando à questão da mágoa, essa mágoa faz mal para a gente e vai minando a nossa capacidade, a nossa vitalidade. E os espíritos puros são aqueles espíritos que perdoam. Aí que entra o quê? Entra o BID, né? É benevolência para com todos. É o BID, né? É o BID. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, perdão das ofensas. Essa aí é a maneira da gente evoluir. Porque nós nascemos para isso. Jesus não espera que a gente faça tudo certinho, está tudo certo. É interessante, está falando de pergunta, aqui tem até uma outra pergunta aqui, muito interessante. Pergunta 133 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, Kardec pergunta assim: e aquele, olha que coisa interessante, e aquele espírito que só faltou no bem, nunca errou, só fez tudo de bem,
ele precisa reencarnar na Terra, voltar na Terra. O que os Espíritos respondem? Deus não é parcial e não teria criado alguns espíritos para serem felizes de imediato e os outros para passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes para poder evoluir. Porque qual o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação, além de ser feliz, é a nossa perfeição. Como é que a gente alcança essa perfeição? Passando pelas vicissitudes da existência corporal. Aí Kardec pergunta se os espíritos que sempre caminharam no bem precisam dessa experiência de vicissitude, da mesma dificuldade. E os espíritos respondem, lógico que sim. Senão Deus teria criado Jesus pronto, porque Jesus e não nós. Então, o Cristo também, a gente se escapa, o Cristo é a nossa compreensão mais acessível, né? Jesus construiu o mundo. Diretamente de Deus, ele recebeu de Deus uma mônada do Sol, e essa mônada criou a nossa escola aqui, nossa sala de aula, que é a Terra. Isso já foi falado há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Isso está confirmado cientificamente pela análise do Urano 238. Então, a Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. 4 bilhões. E Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, já era Cristo. Esse é o nosso diretor da nossa escola. E a gente, às vezes, fica achando que o nosso destino está nas mãos desse ou aquele governante, de A, B ou C. Né? Por isso que Jesus falou que o cabelo das nossas cabeças estão contados, quem cai uma folha de uma árvore sem ser da vontade. Bom, e depois é interessante a pergunta aqui, quem anda sempre no bem, se tem que encarnar, o Espírito fala que sim. Aí Kardec perguntou, mas então qual é a vantagem? Qual é a vantagem de só andar no bem? O Espírito responde, chega mais depressa ao fim, e com menos imperfeições, olha que coisa interessante, com menos imperfeições, você tem menos tormentos. Aí nós vamos chegar na questão da aflição, das aflições de causas anteriores e causas atuais. E lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos lá causas anteriores e atuais às nossas aflições. E as maiores causas das nossas aflições são atuais. O que ele fala aqui? Você tendo menos imperfeição, você tem menos tormento. Aí ele cita, por exemplo, a pessoa muito ciumenta, ela vive no inferno. Ela vive constantemente insegura e vive no inferno. Ciumento não é só de cimento, ciúme de marido e mulher, homem e mulher, não, ou outra conexão. Mas o ciúme, tem gente que tem o ciúme do carro, tem o ciúme do sapato, ciúme da casa, ciúme, né? Ciúme de coisas materiais. Ciúme, a inveja, a pessoa inveja o avarento. O avarento é o que ele tem. Às vezes a pessoa tem, igual aqui suponhamos no Brasil, a pessoa tem 20 milhões desviados de uma forma ilegal aí na Suíça e ele está escondido aqui no Brasil, nunca vai para lá. Tem esse dinheiro guardado lá, como se você desse 20 milhões por pessoa, você tem 20 milhões, mas está lá na Suíça, não pode mexer. Né? Tem pessoas avarentas também que têm muito dinheiro até e acham tudo muito caro e não aproveita também a possibilidade desse dinheiro. Né? Bom, e continuando a questão então do Jesus, pensando nisso tudo, né? Ele chega no final então com as mulheres, ele vê então aquelas mulheres sem falar, coitado de você, como é que você vai estar, né? Ele vê Maria de Cleófas, que estava já falei, do nascimento do filho dificultoso, Maria de Magdala com a cruz da tristeza, e Maria Joana de Ângeles, Joana de Buza, esposa de Buza, que depois virou Joana de Ângeles, que é a mentora de Valdo Pereira Franco, a Joana de Buza, abraçado também com a cruz do casamento infeliz que ele tinha com o seu marido Buza, independente de antes. Depois disso, então, Jesus fala, então, olha para as mulheres que estão chorando por ele, fala, mulheres, não chorais por mim, chorais antes por vós e por vossos filhos, porque dia virá em que direis, bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram, porque se fazem isso com a madeira verde, o que não farão com lenho seco. Olha que coisa. Aí Jesus, o Humberto Campos termina essa lição na hora da cruz, os pensamentos de Jesus com quem estava seguindo ele. Então, o que é a madeira seca? A madeira verde, a madeira verde. É Jesus com toda a seiva, né? A seiva de bondade, de ensinamento, de misericórdia para nós. E o lenho seco somos nós que estamos também regimentando virtudes. E nós estamos hoje imensamente piores do que numa encarnação ou duas para trás. A gente já é solidário, a gente nasceu num país efetivamente
o coração do mundo, pátria do Evangelho, que a gente sempre pareça, né? Isso foi perguntado para o Haroldo também, né? Foi perguntado para o Haroldo se o Brasil realmente era pátria do Evangelho, o coração do mundo, né? Ele fala que era, e conta uma história, não sei se vocês já puderam ver isso, ele conta uma história que Ismael, que é filho de Abraão com Agar, né? Escrava Agar, que a Sara não podia gerar, depois gerou, né, que teve Isaac. Então Ismael, filho de Agar, que era escravo com Abraão, a Sara falou, não, tenha filho com Agar, para eu cumprir uma gente, que eu não posso gerar, depois vai ver o Isaac. Então, a Ismael é o governador espiritual do Brasil. Ismael teve um encontro com Jesus. Jesus deixou que ele falasse como é que estava o Brasil, então, até então. Ele falou que o Brasil, os negros da África estavam sendo escravizados, separados das mães e dos filhos. Os índios estavam sendo também serviciados e destroçados, tudo. O pessoal, os portugueses, que eram um pessoal trabalhador e humilde da Europa, eles vieram para cá, no Brasil, e o Brasil não foi deixado de dividir, nós dividimos tudo aqui em Argentina, Chile, Peru, Equador, Paraguai, Uruguai, o Brasil desse tamanho. O índio e alguns portugueses tiraram os holandeses, tiraram os franceses, que queriam tomar lá no Nordeste, tomar Pernambuco, tomar a Amazônia, já em 1500 e pouco, e a espiritualidade não deixou para manter o Brasil do jeito que era, né? Então, quando Ismael fala isso, então Jesus ele começa a chorar, porque não está dando certo o Brasil, né? Como é que vai transplantar o Evangelho do Cristo lá da França, da Europa para cá? Ele pega e fala, olha, Jesus fala para Ismael, você faz o seguinte, então, você vai lá no umbral, e pega no umbral lá todos os políticos, todos os corruptos, todos os assassinos, né, todo mundo de má vida, da pior, muita ignorância, né? Arrebanha todo esse pessoal, né? Aí o Ismael já começou a ficar preocupado, né? Pega esse pessoal e põe no Brasil. Está lá no livro, Coração do Mundo, lá do Evangelho. Está lá. Aí Ismael falou, Senhor, eu estou falando para o Senhor do jeito que está lá. O Senhor quer que faz isso para melhorar? Né? Ele falou, meu filho, faz isso que isso vai dar certo. Mas por que vai dar certo? Ismael, eu não vou para a terra para curar os sãos. Eu vou curar esse pessoal lá, põe eles lá no Brasil. Talvez por isso que, né, a gente tem explicação aí mais ou menos da dificuldade, né, mas a verdade passada, o projeto é de Jesus e de Deus, né, do presidente, nem de qualquer. Se o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Aí está esse pessoal aí para fazer. Se já teve, por exemplo, 2 exemplos que ele dá lá de espíritos muito complicados que conseguiram a sua evolução, né? Então, por exemplo, do Anchieta, né, e do Manuel Nobre, que foi a reencarnação do Emmanuel, do espírito, na época, Publio Lentulus, o senador Publio Lentulus, estava há 2000 anos, que depois nasceu como escravo, 50 anos depois. Ele veio como padre Manuel da Nóbrega, fundou São Paulo, depois voltou para a espiritualidade, ficou mentor do Chico, e aí ele não fundou uma cidade nenhuma, escreveu Paulo e Estevam. Né? Para quem não leu Paulo e Estevam, leu Emmanuel, que foi o padre Manuel da Nóbrega, grande antigo. Né? Aliás, toda a obra do Chico, né? Nasceu 420 livros, é uma maravilha. Bom, depois disso, gente, o que nós vamos... Eu paguei o negócio aqui. Só um minutinho. Bom, agora a gente já caminhando já para o encerramento, né? A gente vai ver, nós falamos de cruzes, né? O pessoal com Jesus carregando suas cruzes. Essas cruzes nossas, de novo repetindo, não é punição nossa, nós pedimos. E nossa maior dificuldade aqui, repetindo, é de quê? De relacionamento. O nosso relacionamento infere automaticamente, ou está ligado intimamente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Então, a gente conviver melhor com as pessoas. Então, se eu estou com uma pessoa que me causa muita dificuldade, que testa a minha paciência, eu pedi isso. Né? Se eu estou com uma pessoa, às vezes, que me paga com gratidão e tudo, eu pedi isso. Aí a gente vai falar assim, mas eu sou ruim de projeto. Hein? Não, na realidade, nós pedimos do lado de lá, porque a gente vê o tanto que nós vamos evoluir, vai ser bom para nós. A gente tem uma dimensão diferenciada na espiritualidade. Então, a gente pede, por isso que a gente pede tanta coisa para voltar para lá e dar em melhores condições para uma outra vida aqui.
que nós temos que fazer é amar. Então vamos aproveitar para pegar essa doutrina, chega da doutrina só nos mostrar que a gente não morre, que os nossos parentes estão vivos, que nós vamos encontrar eles, que nós vamos viver de novo. Vamos começar a engolir alguma ofensa, ou a água vinha que o Chico falar de contar até 100, antes de engolir a água. Isso é que é esperado de nós. É difícil, não quer dizer que nós vamos fazer sempre tirar 10, mas é importante que a gente faça isso. E a gente vê agora aqui, só como exemplo também, dificuldades nós estamos vendo tanta gente enfrentar. Eu lembrei aqui do Stevie Wonder, né, que é o cantor americano, né? O cantor Stevie Wonder, ele nasceu num país com muita segregação racial, ele é negro, né? E quando ele nasceu 6 semanas antes do tempo normal. Com isso, o que aconteceu? O sangue não chegou nos canais visuais dele, não chegou a completar os canais. Ele nasceu com o que a medicina chama de retinopatia. O que é isso? Ele nasceu sem a complementação dos canais visuais dele. Ele nasceu cego. Stevie Wonder, ele nasceu cego. Ele nasceu cego e ele faz uma música para a esposa dele, que ele fala que não é Halloween, não é independência dos Estados Unidos, ele simplesmente ligou para dizer que ama a esposa, né? I just called to say I love you, né? Aquela música. Depois ele nasce a filhinha dele, né? Nasce a filhinha dele, ele faz outra música, isso com Stevie Love, quer dizer, ela não é um amorzinho, ela não é uma graça. Ele nunca vai ver a filha. A menininha nasceu, ele faz uma música para ela, maravilhosa a música, isso tem Stevie Love, quer dizer, ela não é um amorzinho, quer dizer, só pode passar a mão nela. Com toda essa dificuldade, ele toca, aprendeu a tocar todos os instrumentos, ele toca todos os instrumentos e faz música por louvor a Deus. Depois disso, Louis Armstrong, igualmente também, negro, com dificuldade, com um país super racista, ele faz uma música que ele vê crianças que ele nunca vai saber o que essas crianças estão vendo. Ele vê o verde das árvores, o vermelho das rosas, ele vê o arco-íris no céu, que é tão bonito, e ele fala, eu penso comigo mesmo, que mundo maravilhoso. Nossa, essa música é bonita. Não é Think to Myself, What a Wonderful World. O cara faz um hino a Deus, da beleza de Deus, com tudo contra ele. Não tem nenhum atributo, a não ser a voz e a capacidade de cantar, né, a favor dele. Faz um hino disso aí. Não foi com umas dificuldades que, com certeza, é imensamente melhor que isso que a gente passa. Depois, quem mais? Martin Luther King, lutando pelo valor da comunidade negra dos Estados Unidos também, assassinado com 39 anos. Depois Celine Dion, aquela cantora canadense agora, que está com aquela uma doença que vai paralisando tudo, né? Ela já não está falando, depois vai paralisar todos os movimentos dela, cantou a vida inteira. E sem contar que ela apoiou o marido, que o marido também deu problema seríssimo, né? O marido dela, né? Ela emagreceu muito, ela acabou, né? Acompanhando o marido. Acompanhando o marido. Gente, olha aí, né? Quer dizer, com certeza, nessa situação desse pessoal, Martin Luther King, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Celine Dion, participaram do projeto deles de reencarnação. O projeto não é nosso, a gente assina embaixo, nós temos a condição de falar, olha, você assina aqui, você concorda com isso? E a gente concorda, e vem, porque sabe que rapidinho. Então, olha o que você não teve que resolver, que concordar. Você vai ter um esposo, vai ser isso, você vai ter que ficar com ele. Vai ter, não. É bom que você fique com ele até o fim, e depois você vai ter essa doença assim, você concorda? Concorda. E vai por aí afora, né? A gente vê. Bom, aí depois, para encerrar já, né? A gente, até 45, né? Para encerrar já, a gente já estava lembrando aqui, né? A música eu lembrei do Djavan, porque eu gravei um disco há muito tempo, anos atrás, na época do Relax do Djavan, uma música dele, Stevie Wonder, tocou todos os documentos, os instrumentos da música dele que ele gravou lá nos Estados Unidos. O Djavan tem uma música que chama Esquinas, e é maravilhosa a letra, né? Hoje as letras estão mais difíceis, né? Mas ele fala, só eu sei as esquinas por que passei. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar. Né? Então, olha o que o cara fala, quer dizer, seu sentimento dele. Conteúdo, né? Conteúdo, quer dizer, é uma coisa que ele passou, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Morrer de sede em frente ao mar. Só eu sei as esquinas por que passei, mas sem nenhuma rebeldia, sem nenhum porquê, que é assim, né? Agradecendo a Deus que venceu. Depois tem Roberto Carlos, né? Roberto Carlos, as baleias. As baleias. Ele tem um problema na perna também, né? Tem um acidente que aí o cara tem um problema na perna, nasce com problema na perna assim, é um ícone da música. Foi acidente ali, acho que ele perdeu, foi atropelado por um trem. Já pensou? A
A pessoa lá em cima, você vai acontecer isso, você tem uma razão, agora não tem tempo de a gente entrar nisso, na outra hora tem um porquê de tudo isso. Deus não está punindo ninguém. Deus não puniu o Roberto Carlos, nem o Chico Ontem, nem a Celine Dion, nada disso. Não tem punição aqui. É o amor de Deus. E a gente precisa de mais tempo para a gente destrinchar isso mais. Já falamos uma coisa. Aí ele vai assinar, você vai perder uma perna, mas você vai fazer músicas, né, que todo mundo vai cantar e dançar, né? E as músicas. Aí o cara vem trouxer uma perna dessa e fala que se eu chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Isso não é exemplo para a gente, não. Aí eu pego, ninguém está desconsiderando as nossas dificuldades. Eu sei o que eu estou passando e cada um sabe aquilo que está passando. Não vamos cometer a leviandade de desconsiderar os testemunhos que nós estamos chamados. Mas é para o nosso bem a escola, nós não estamos sendo punidos. É uma grande chance para nós. E essa chance que nós estamos tendo, nós estamos com a faca e o queijo na mão, porque eu não tenho que vencer ninguém, eu tenho que vencer mim mesmo. Eu tenho que vencer meu orgulho e meu egoísmo, sem culpa. Então eu sou orgulhoso, egoísta, por isso que eu sou, não vou morrer sofrendo, não, sem culpa. Todos nós que estamos aqui no mundo temos culpa, temos orgulho e egoísmo. Mas a culpa, uma hora a gente pode falar o poder das trevas, que é a culpa. Uma hora a gente pode tecer comentário disso aqui. Faz parte do nosso aprendizado esse orgulho que nós temos, de egoísmo, de vaidade, etc. Nós temos que combater isso com calma, com paciência, e completando o que nós combinamos lá em cima. Sem culpa que nos anula a possibilidade de reação. E depois, Vinícius Moraes. Toquinho Vinícius, o filho que eu quero ter. Aí eu termino a música, eu terminando aqui a nossa fala, falando, quando a vida, o Toquinho, que era o companheiro dele lá das músicas, né, queria ter um filho, falou assim, Vinícius, eu queria ter um filho. Falei, coisa boa, por que não? Aí ele fez a letra do Toquinho, pôs a música e ficou. Quando a vida é comum a gente sonhar, eu sei, quando chega o entardecer, mas eu também tenho que sonhar, um sonho lindo de morrer. Veio um berço dele me debruçar, numa caminhante sem fim, e assim chorando, é para lembrar do filho que eu quero ter. Aí depois no final, é interessante o final, ele fala assim, quando a vida enfim me quiser levar, ao invés de falar assim, quando eu morrer, né? Quando a vida enfim me quiser levar, pelo tanto que me deu, sentir a barba me roçar numa canante a Deus. E ao sentir também seu olhar, sua mão vedar, meu olhar do olho seu, ouvir da voz a me embalar. Dorme meu pai sem cuidado, dorme que ao entardecer, seu filho sonha acordado, é um filho que ele quer. Então, meus irmãos, com isso a gente encerra essa possibilidade que nós tivemos aqui, né? Que Deus nos abençoe, agradecer a Deus acima de tudo, a oportunidade da gente estar lembrando o ensinamento de Jesus, que é tão forte, tão necessário para todos nós sempre, né? Agradecer a casa mais uma vez, pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma oportunidade, eu estou sempre disposto a poder estar aqui. Né? E a cada um de vocês também, pela paciência e para a gente poder estar junto. Deus nos abençoe. Obrigada, agradecemos muito. Volte sempre. Que Deus nos dê essa paciência, como se diz, de enfrentar os problemas, né, que a gente assinou lá, que você falou, né? E que a gente chega aqui e começa a renegar esses problemas, não querer que eles, né, aconteçam, que eles têm. Com certeza nós estamos fazendo. Nossa, assim não, né? Agradecer por essa existência, pela oportunidade de poder melhorar, de poder evoluir. Nos abençoa, Senhor, para que possamos seguir sempre em frente, sempre rumo à perfeição, sempre rumo à evolução. Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver a cada dia com seu amor, com a sua paz, nos dando equilíbrio, nos dando serenidade, nos dando a paciência, nos ajudando a perdoar, a vencer as nossas dificuldades, a vencer a vaidade, a vencer o orgulho. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, sim, nos iluminar, nos proteger. Mestre Jesus, nós estamos aqui pedindo por nós, pedindo por todos aqueles que nesse momento
se encontra nos nossos pensamentos. Que essa sua paz, Senhor, possa nos acompanhar até os nossos lares, levando amor, levando serenidade para todos aqueles que lá nos esperam. Que Jesus agora possa derramar bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre todos nós. E com a permissão de Jesus, nós vamos encerrar a essa parte